Somos levados até o dia seguinte, onde estamos novamente com o conselho reunido. E Arthur estava dando a sua visão e relatório sobre tudo o que aconteceu na batalha. Contou tudo o que sabia. Claro que escondeu o fato que foi a Foice Ceres quem derrotou o Uto. Aprofundou todos os detalhes que cada um dos governantes ali queria saber. Claro que haviam várias lacunas e dúvidas no meio de sua história. O rei Glader questionou em como que ele conseguiu derrotar dois retentores, sendo que seu núcleo ainda não era branco. E uma de suas lanças, que era bem experiente em batalha, foi morta antes mesmo da guerra começar. Mas Virion o defendeu, avisando que o garoto também era merecedor do título de lança, não era só um enfeite. Glider desejava apenas ter mais informações, porque, se tiverem um conhecimento suficiente, poderiam preparar as demais lanças para os futuros combates contra os poderosos retentores e foices. Arthur explicou que a primeira retentora a qual lutou era tão forte quanto Uto, e ainda assim teve a sua espada, que foi forjada por um Asura de alto nível, quebrada. E até mesmo para não guardar tantos segredos, decidiu revelar coisas delicadas. Estava removendo sua roupa, mostrando os diversos machucados e bandagens pelo corpo. Essas eram as cicatrizes de guerra que recebeu das últimas batalhas. Afirmou que Uto tinha poder o bastante para matá-lo, e até mesmo matar a Sylvie, mas ele desejava um combate digno, e por isso baixou sua guarda, e com isso, tanto ele quanto Sylvie conseguiram aproveitar o descuido e destruir seus chifres. Byron questionou como que sabia que destruir os chifres iria afetar o poder de um Vitra. E o Prata não fazia ideia. Respondeu que na verdade acreditava que nem mesmo os Asuras sabiam sobre isso. Mas a falecida lança dos Elfos, a Alea, contou isso nos seus momentos finais. Que Uto tinha ficado enfurecido quando ela lascou um fragmento de seu chifre na batalha. Byron ainda tinha muitas perguntas e tentou questionar novamente, mas Varai pediu para se acalmarem, que não era o momento, e pediu para Arthur continuar sua história. Assim ele explicou que, depois da destruição dos chifres, o poder do inimigo diminuiu grandemente, e assim conseguiram superá-lo por pouco. E depois, a única coisa que se lembra era da General Aya chegando para socorrê-los. E, mesmo agora, enquanto estão conversando, ainda não tem sinal se Sylvie vai acordar. Estava hospitalizada desde a batalha. Neste momento, a sala inteira ficou com um silêncio remoendo, com o pesar da consciência de cada um dos governantes. Virion agradeceu por todas as informações e já mudou para o próximo assunto, que era a aliança com os anões. Glider se enfureceu, porque era para terem discutido sobre como tratar os traidores, mas o embaixador dos Azuras decidiu tirar umas férias. E tinha um grande problema agora. Com o Lord Radias preso e Aldir de férias, ninguém poderia liderar os anões. E já que das últimas informações que Arthur conseguiu no Reino Darve, apontava que a maioria das facções dos anões estavam ajudando o exército inimigo. Todos ali sabiam que se enviarem seus próprios exércitos para supervisionar os anões, causaria um descontentamento muito grande neles, e isso ficaria bem fora de controle. Arthur perguntou se a prisão do Lord Radias foi anunciada publicamente, e foi respondido que não foi oficializada ainda. Então perguntou do porquê não utilizarem isso a favor. Os reis apenas se encararam, e também encararam a Virion, que gostou bastante dessa ideia. Vão começar a enviar as ordens do conselho como se fossem o Lord Radias, e assim os anões ficariam controlados pelo momento. Até mesmo poderão conseguir coletar informações dos exércitos inimigos. Virion alegou que vai conduzir um interrogatório da lança Mika também, enquanto Aya vai lidar com o Uto. Porém, a prioridade era interrogar Radias para manter os anões leais ainda. E agora tinham que debater o último assunto, informando que em tempos de guerra era difícil reconhecer os feitos brilhantes de cada um, tanto derrotar não só uma, mas duas retentoras, assim como eliminar um traidor perigoso, exigia uma recompensa à altura. Aya apenas agradeceu, mas ela não era merecedora de nenhum tipo de recompensa, afirmando que apenas ajudou o general Arthur nesta missão. Então se viraram para Arthur, perguntando o que ele desejava. E ele se lembrou que na sua vida passada algo que aprendeu bem importante foi que em momentos como esse deveria renunciar à recompensa, mas tinha algo que desejava. Se lembrou dos inúmeros fragmentos de memória onde estava praticamente à beira da morte. Então pediu para ser retirado do campo de batalha.
Somos levados até Ellie e Boo, que estavam de bobeira em seu quarto, até que a besta ouviu os passos do lado de fora, e a porta da garota se abriu. E a voz de Arthur ressoou, avisando que o fantasma do seu irmãozão tinha chegado para assombrar. E Boo caiu no ataque, ou no abraço mais do que carinhoso, mas seria meio estranho ser abraçado por um urso desse tamanho, enfim. Boo estava super animado em ver Arthur ali, parecia um cachorro gigante. Ellie debochou que seu irmão fez uma piada de criança, e dizendo que ela não tinha mais 5 anos de idade para cair nisso. Mas depois disso também correu para abraçá-lo, agradecendo que voltou vivo. Somos levados até fora do castelo, onde lá, Ellie estava treinando sua pontaria no arco e flecha, e estava acertando excelentes disparos. Ellie estava treinando para poder atirar enquanto Boo a carregava nas costas, mas isso não parecia tão fácil assim. Na verdade, nem conseguia dar um único tiro enquanto Boo corria loucamente por aí. Ainda disse que ficava várias horas do seu dia praticando arquearia. E Arthur perguntou se ela estava, por acaso, estudando também, e se divertindo com os amigos pelo castelo. E ele respondeu que as aulas do castelo só aconteciam uma vez na semana. E quanto aos amigos, bom, ela é popular, diga-se de passagem. E o Prota foi perguntar se isso realmente era verdade. E, bom, ela com certeza não sabia disfarçar isso. Ela não conseguia ter conversa fiada com as pessoas. Até mencionou que existiam alguns adolescentes da sua idade que gostavam de falar sobre magia. Mas quando eles despertavam seus poderes, seus pais o mandavam para a escola de magia ou tiravam do castelo. Não existiam muitas crianças para que ela tivesse a oportunidade para conversar e ter uma amizade sólida. Arthur perguntou se ela gostaria de ir para a academia de magia também. E claro que ela deseja ir, mas sabe que Art, assim como seus pais, vão ficar preocupados caso ela vá sozinha. E é engraçado, porque ela é apenas uma garota de 12 anos, mas carregava tanta maturidade em suas palavras. Isso é algo que Arthur não queria que ela tivesse. Sabia como era crescer rápido, e apenas por egoísmo seu que desejava que ela crescesse como uma criança inocente. Então alegou que, quando tiver a oportunidade, vai conversar com seus pais para mandar ela para a academia. Claro que haveriam muitos requisitos para enviá-la, mas antes de contar todos, ele agradeceu com um forte abraço. E aproveitou para continuar seu treino, porque precisava derrotar aqueles nobres catarrentos da academia de magia. E minutos depois, o Prata foi dar uma voltinha pelo castelo. Foi bom passar um tempo com sua irmã depois de tanto tempo. Até que no caminho, acabou topando com Gideon, que parecia estar bem nervoso, mas ao encarar o garoto prodígio, correu até ele perguntando se poderia pegar aquele cérebro abençoado. Então explicou durante o caminho que houve um aumento de ataques entre algumas cidades bem importantes para a guerra, e o conselho queria aumentar a proteção, mas não sabia como fazer isso. Na verdade, não é que não saiba, é que não tem recurso suficiente para proteger cada cidade e cada vagão de suprimentos. Precisavam proteger uma cidade bem importante, porque ela era responsável pelos suprimentos de rações e armas para os soldados. Arthur parou para refletir um pouco, lembrou do mapa onde essa cidade ficava, e perguntou do porquê, ao invés de proteger os vagões, não trabalhavam em otimizar as rotas de suprimento. Gideon ainda informou que aquela região estava um mineral que era capaz de energizar os motores a vapor. Era uma espécie de carvão e ao mesmo tempo um cristal mágico que poderia produzir energia suficiente para o navio inteiro. Sabendo disso, Arthur mencionou que tinha uma possível ideia, mas antes de contar tudo foi interrompido por Alanis Emeria, que abordou precisamente o general, informando que o comandante Virion a designou como sua assistente pessoal. E Gideon ficou chonadinho nessa elfa. E ela veio buscá-lo para escoltar até o campo de treinamento, porque o seu pedido finalmente estava pronto. Então retornamos a mais cedo, onde ele pediu para ser retirado do campo de batalha. O seu desejo de ser retirado era apenas por um tempo, falando que a guerra estava escalando a um ritmo preocupante. E como era a lança mais jovem, já enfrentou o perigo da morte 2 vezes em sequência. Não desejava vencer sua próxima batalha por sorte ou descuido do seu oponente. Precisava treinar agora, antes que não tenha mais chances de fazer isso. Virio afirmou que o máximo que poderia oferecer era 2 meses, e mesmo assim não poderia prometer nada, e caso seja necessário, vai chamá-lo para a batalha também. E uma das coisas que Arthur pediu era um campo de batalha com instrutores qualificados. Alanis levou o general até uma sala de treinamentos feita especialmente para ele,
incluindo 4 conjuradores elementais de altíssimo nível, cada um deles com uma afinidade elemental diferente. Somos levados então a fragmentos de memória da vida passada, onde o cadete Gray estava realizando um teste de manipulação de Ki. Ao realizar a manipulação, o orbe à frente ficou vermelho, e é dito que todos os cadetes precisam passar por este teste, antes de se registrarem. E Gray parecia bem cansado após fazer isso. Nos corredores, ele ouviu alguns cadetes comentando que o último teste vai testar a força física e o Ki em conjunto. E Gray soltou um sorriso. Podia não ser tão bom em manipular o seu Ki, mas era bom naquilo que viria, no caso os combates. Então somos levados até uma grande arena com diversos cadetes aguardando serem chamados. O homem à frente era um instrutor Grad, informando que este é o último teste de admissão, um combate prático. Informando que as lutas serão aleatórias, não vão se basear no nível de Ki, até porque nem sempre terão o luxo de lutar contra alguém do mesmo nível. Podem ter sorte de lutar contra oponentes mais fracos ou o azar de oponentes mais poderosos. Mas independente disso, vão ser julgados pela habilidade de se adaptar em uma situação de luta. Ainda informou que este teste é bem importante para determinar o nível e futuro deles na academia. Afinal, aqueles que forem bem vão receber recursos para melhorar suas habilidades o mais rápido possível. Então, ao redor da arena, apareceram diversos arsenais com armas. Terminou explicando que aqueles que forem ruins e negligenciarem seus treinos eventualmente serão expulsos da academia. E os duelos começaram, e ninguém ali estava escondendo seus próprios status e níveis de Ki. Haviam diversas crianças com brasões de famílias militares. Provavelmente foram criadas para serem cadetes desde moleque, e até mesmo serem candidatos a reis. Na arena, um dos cadetes acabou perdendo e caindo no chão, e a outra avançava com uma fúria para a matar mesmo, até que o instrutor parou a lança da garota e avisou que o duelo terminou, mandando assim os dois retornarem para o grupo. Logo na sequência, convocou o cadete Gray e seu oponente seria o cadete Vlaire, da casa de Ambrose. Mas na sequência, retornamos para os tempos atuais, onde Virion foi apresentar todos os 4 conjuradores, a qual Arthur pediu. A primeira era a princesa Catelyn, da casa dos Gliders. E logo atrás estava sua guardiã, Hester, da família Flamesworth. E Arthur logo de cara reconheceu a família dela, que era a mesma família de Jasmine. Ele avisou que os conhecia muito bem. E a princesa também avisou que estava ali para o treinar, mas, como sempre, ela não conseguia conversar de maneira normal ou olhar nos olhos de Arthur. E Hester explicou que o comandante pediu ajuda neste treino, mas sua missão principal era proteger a princesa. Logo atrás, um dos mestres falou que isso era muito divertido, ver o conto do cavaleiro e da princesa ao vivo. Se apresentou como sendo Budemog Lonoid, e esse nome é difícil pra caramba, então vamos deixar ele mais fácil, apenas Bund. E Arthur foi o cumprimentar. Era nítido que suas mãos tinham muitos calos, e o anão também elogiou as mãos do garoto. E Virion interveio, afirmando que Bond é seu amigo de longa data. Ele poderia parecer um musculoso e entroncado, mas era um mestre quando se tratava de afinidade elemental. O anão ficou bolado, falando que a sua aparência era maravilhosa e ele fazia muito sucesso com a mulherada da sua terra. O prota entendeu que Virion apresentou este anão como seu amigo, por conta dos últimos acontecimentos, com a traição silenciosa dos anões. Está um pouco incomodado em ver um anão de confiança que não foi selecionado como representante da sua raça. E por fim apresentou Camus Celaridon. E apenas isso, porque o elfo não deixou continuar a apresentação. O garoto não precisava saber de mais nada além de aprender sobre a afinidade de vento com ele. Dá para ver que, pela sua aparência, ele era bem acabadinho, algo muito raro entre os elfos que eram tão vaidosos. Emily chegou na sala, e ela seria a responsável por cuidar de todos os treinos. E a primeira coisa que fez foi logo dar um traje para Arthur. Eméria, que os acompanhava, utilizou de sua magia para escanear completamente o corpo do prota, e anotou tudo isso em sua pranchetinha também. Mas antes de qualquer tipo de explicação, Emily já começou a dizer sobre por que estavam nessa sala. Ao redor, haviam diversos equipamentos para fazerem as medições do poder de Arthur. Enquanto ele era muito bom na maioria dos aspectos da manipulação de mana, ficou estagnado na utilização da magia elemental. Estava muito atrás de qualquer outra lança nesse aspecto.
Kathleen perguntou se não tinha treinado com os Astras sobre isso. E Art explicou que treinou principalmente o combate corpo a corpo e seu físico, assim como a manipulação da mana. Ainda explicou que estava dependendo demais da magia de gelo e de relâmpagos, e precisava de ajuda nas demais. Eu esperava treinar com todos eles para utilizar melhor o restante de suas magias. Bond deu risada, dizendo que usar apenas um elemento dava muita dor de cabeça. Quem dirá utilizar 4 elementos e 2 desviantes ainda. Com isso, Emily pediu para todos energizarem suas manas nos cristais à frente. Assim que fizessem isso, poderiam começar os treinos. E de fundo, Camus foi o primeiro a projetar sua magia no cristal. Assim, o dispositivo energizou completamente. Em seguida foi Hester, com a sua magia exuberante de fogo. E Arthur notou que mesmo ela utilizando todas as chamas, não conseguia sentir calor nenhum de onde estava. Em terceiro foi o velho anão, que achou que isso era uma competição e estava botando toda a energia de terra para funcionar ali. Ainda afirmou que para um homem tudo era uma competição. E por último foi a princesa, e o Proto logo imaginou que ela não iria se segurar também. Então canalizou sua magia de gelo em uma forma dracônica, que atingiu o cristal e se transformou em diversos fragmentos pela sala. Emily acionou aquela máquina, mencionando que explicariam tudo depois e que agora deveriam treinar. E deveriam fazer isso da maneira mais clássica possível, com um combate total. E a princesa Kathleen faltou nessa imagem, porque ela tá mais para baixo, olha ela aqui, aí mesmo. E Arthur estava bem empolgado para iniciar essa luta contra todos esses mestres. Mas antes do combate, somos levados até Tessia. Estava recebendo uma carta de seu avô, e ele escreveu algumas atualizações do castelo, e que ela ficaria animada em ler. A primeira é que Arthur se recuperou, e ficará no castelo para os próximos 2 meses. Até mesmo comentou sobre o treino que ele passaria. Tess ficou toda bolada em ver que a princesa Kathleen estava na lista dos treinadores dele. E falando nela, estava conjurando suas magias elementais de água para combater as chamas que estavam nas mãos de Arthur. Enquanto apagava a água vindo de um lado, havia mais fogo vindo do outro. Porém, antes mesmo de conseguir mirar em Hester, Bond fez o chão se virar, fazendo o garoto perder o equilíbrio e tropeçar. Conseguiu se esquivar por pouco daquelas chamas, sacou assim a sua espada e conseguiu desferir um golpe que dissipou toda aquela magia à frente. Então perguntou como que alguém tão musculoso assim conseguia usar truques baratos. Mas antes de ser respondido, atrás dele, Camus já tinha lançado uma lâmina, mandando não se distrair no meio deste combate. Arthur conseguiu defender também, utilizando a sua magia elemental de vento. Mas Camus aumentava a intensidade, até mesmo criando um tornado dentro dessa sala. Arthur saltou para longe, tentando criar espaço entre eles, mas logo atrás já estava chegando diversos fragmentos de gelo. Novamente, conseguiu queimar tudo usando sua magia elemental de fogo. E da sua retaguarda, mais chamas azuis estavam chegando também. Hester tinha mudado a intensidade e poder de fogo. E de fundo, Emily comentou que nunca tinha visto Arthur ter tantas dificuldades em uma batalha. E sinceramente estava torcendo para que ele até perdesse isso. Para fins acadêmicos, claro. E essa batalha estava bem complicada para Art. Todos eles eram bem experientes em batalha, e seus ataques pareciam estar muito bem coordenados. Levou um tropeção quando a magia do elfo colidiu em seus pés. E ao seu redor estava sendo criada uma formação de pedras do anão. Ele estava gargalhando de fundo que pegou o general de surpresa e não teria como sair de lá. E Camus perguntou se esse realmente era o garoto prodígio que o comandante fez questão de o chamar pessoalmente. E Arthur observou que de dentro era uma construção impressionante, era resistente, e imaginou que, já que teria que lutar contra conjuradores, vai lutar igualzinho a eles. Colocou suas mãos na terra e utilizou do pulso sísmico para sentir as localizações. Mas precisou saltar, porque Bond sentiu o pulso e golpeou lá dentro também. Arthur já sabia que o anão era bem engenhoso, enquanto conjurava das suas mãos as magias de água e fogo. Assim criou um vapor por todo o salão. Hester avisou que agora era a hora da princesa tirar a vantagem. E assim Kathleen fez, começou a conjurar sua magia. Mas antes de finalizar, a estrutura do anão explodiu em pedaços. E Arthur encarou mais uma vez no meio de toda aquela fumaça. E a batalha iria retornar frenética agora. E Camus já estava atento e conseguiu atacar Arthur no meio da fumaça, mandando em direção ao fogo azul de Hester. O prata foi pego e envolvido no meio daquelas chamas. Claramente, a princesa Kathleen ficou com os olhos arregalados em ver aquela cena.
mas ele conseguiu fugir disso saltando entre meio ao fogo, e mencionou que essa passou bem perto e foi perigoso. Hester disse que todos os movimentos do general foram bem impressionantes, mas parecia que ele estava tentando pegar muito leve com todos ali. Camus afirmou mesmo que era bem difícil ficar motivado se o próprio general estava se segurando tanto. O Prata pediu desculpas, porque frequentemente adapta sua força para ficar equivalente a seu oponente, para não ter que gastar tanta energia. E sim, isso era um mau hábito seu. Então ativou o modo do caminho do coração, e somente essa explosão de mana foi o suficiente para fazer todos os mestres ali ficarem impressionados. Afirmou que agora não iria se segurar mais, e iria se soltar com todo o prazer. Os mestres apenas conseguiram imaginar que isso é etéreo, era radiante e acima de tudo era fascinante. A princesa viu esta forma na academia de Shiros, mas era a primeira vez que assistia tão de perto assim. Camus começou a se movimentar voando com sua magia, enquanto os demais corriam em sua direção com força total. E claro que tinham vantagem até poucos segundos atrás, mas essa nova transformação deixou todos bem apreensivos. E olhando para como Arthur estava agora, a batalha seria bem difícil. Mas Catelyn tirou isso dos pensamentos, estava duvidando de si mesma, então focou de verdade neste combate. Todos estavam ao redor do Prota, até que ele desapareceu em um lampejo negro. Em apenas um segundo conseguiu golpear e derrubar Camus, que precisou ser ajudado pelo anão. A princesa tinha criado uma lança de gelo gigante e lançou em direção ao Prota, enquanto Camus acelerou aquela lança e também estava guiando para não errar o alvo. Então Arthur se virou e de repente a magia se despedaçou completamente, criando assim apenas uma imagem de diversos fragmentos de gelo caindo. A princesa logo afirmou que ela não tinha dispersado o seu feitiço, e Bond partiu novamente e bem animado, conjurando diversos pedregulhos enormes na direção de Arthur. E o pirata esquivava de uma velocidade absurda, até que utilizou da magia de vento para cobrir a sua arma. Mas antes do ataque, Bond conseguiu erguer uma nova barreira de pedra, o que fez com que Arthur precisasse saltar para trás. Todos os movimentos eram extremamente rápidos, a princesa não conseguia acompanhar direito. E mesmo ela estando mais perto dele, ele resolveu atacar Hester, e se perguntou do porquê fez isso. E logo imaginou que provavelmente Arthur estava com medo de a machucar. E a princesa não parecia ter gostado nem um pouquinho disso. Então começou a canalizar um feitiço que a própria General Varaya ensinou. Não gostava de utilizar esse golpe, mas gostava menos ainda de ser alvo de pena. Então se aproximou de Arthur pelo flanco, enquanto conseguiu golpear, e no momento que a lança foi utilizada. E mais uma vez, o Prata estendeu sua mão, conseguindo se defender e também desviar na sequência. Mas isso acabou gerando uma explosão pela magia, que fez os dois voarem para longe. Só que em seguida o Prata foi engolido pelo tornado de vento de Camus. Enquanto isso, Band saltou em sua direção com seus punhos tomados pela magia de criação, e também envolto das chamas azuis de Hester. E com essa coordenação explosiva e esmagadora, conseguiram encaixar um soco em Arthur, que o fez voar e colidir completamente no chão, criando assim uma explosão no impacto. Band elogiou que a princesa salvou o dia, e mais uma vez disse estar suspeito que o jovem general não estava indo com tudo. Arthur apenas se levantou daquela cratera, respondendo que não conseguia manter essa forma de maneira definitiva, até porque já estava ficando sem fôlego. Também elogiou a princesa pelo aquele movimento, realmente não esperava que ela tivesse uma atitude dessas. E ao final deste treino foi explicado do porquê estavam utilizando essa sala e todos esses equipamentos, incluindo o próprio traje de combate de Arthur. Tudo servia para registrar em como ele lutava, como queria atacar e como usava suas magias nas pessoas. Mas ela falou isso de uma maneira bem maliciosa. Ao redor da sala haviam sensores que mediam as capacidades e força de cada feitiço. A sala toda estava coberta com estes sensores, incluindo o próprio chão. Cada disco enviava um rastro de mana para os leitores, que assim conseguiam calcular as forças dos feitiços. A sua roupa foi feita para monitorar o fluxo de mana, para poder melhorar as capacidades do próprio indivíduo. Alanis explicou que a sua habilidade era uma divergência da natureza. Assim que ela se conectava com alguém, conseguia utilizar sua magia para observar precisamente o fluxo da mana. É tipo uma magia sensorial que dizia os detalhes sobre a pessoa que ela observava. E junto dos equipamentos que Emily criou, conseguia calcular completamente e precisamente a manipulação de mana de Arthur.
Então começou a dar diversos detalhes, como o tempo entre as conjurações de cada feitiço, suas habilidades para cada tipo de afinidade elemental. Só não conseguia calcular o fogo e a água, porque foram usadas de uma maneira que ela não conseguia enxergar. O Prata perguntou sobre quais foram seus números depois que utilizou o Reino do Coração, e Alanis respondeu que a eficiência da conjuração de feitiços aumentou praticamente 5 vezes mais em todos os elementos, mas pediu desculpas porque não conseguiu registrar a eficiência corporal, já que mudou de forma. Antes de se transformar, seu nível corporal era equivalente às outras lanças, mas depois que se transformou, foi tão rápido que não conseguia medir. Depois desse treinão, o Prata juntamente da princesa Catelyn foram dar um rolezinho pelo castelo. No caminho, ela disse que seu irmão Curtis era instrutor assistente na academia de Lancelot. Essa foi a sorte que ele teve de sair dos olhos de seu pai. E infelizmente ela não teve a mesma chance, mesmo sendo uma maga bem poderosa. Até mesmo disse que insistiu para entrar nos treinos com Arthur, mas acabou toda envergonhada em falar isso. Enquanto nosso garoto apenas dava a risada dela. De fato, a princesa parecia ser sempre alguém que preferiu falar pouco. Se não a conhecesse pessoalmente, iria achar que era só mais uma outra nobre arrogante e pretensiosa, isso apenas julgando pela maneira que ela andava. Até comentou que enquanto ela caminhava, seus pés mal tocavam o chão. E a princesa comentou que sua mãe era bem rígida com os comportamentos de etiqueta. O Prata respondeu que sua irmã também participou das aulas de etiqueta real, mas tudo que ela fazia era fugir das tarefas. E a princesa ficou super curiosa em conhecer a irmã de Arthur. E logo o Prata também perguntou se havia mais alguém conhecido dentro do castelo. E a resposta foi não. Eram sempre os mesmos rostos conhecidos de sempre, exceto pelo guardião que estava a acompanhando. Disse que Hester sempre esteve junto, e sempre a protegeu desde que se lembra. Até comentou que aqueles mestres que o estavam treinando eram velhos conhecidos. Eles tiveram papéis essenciais na última guerra entre os humanos e elfos. O Reino dos Anões ajudou o Reino Sapien durante a guerra, e foi assim que Hester conheceu Bund. E quando a guerra acabou, todos os líderes dos 3 reinos foram obrigados a comparecer em algumas reuniõezinhas para alinhar os planos. E claramente, os 3 sempre se encontravam também. E agora até que fazia sentido do porquê os 3 tinham uma coordenação impressionante. Finalmente chegamos até o quarto da princesa, e o Prata questionou se ficaria tudo bem para ela ficar sozinha agora. E ela respondeu que sim, afinal seu pai sempre tomava medidas para reforçar o seu quarto e sua própria segurança. Até mesmo mostrou que tinha um colar do dragão da Fênix. E se recordou que também deu um desses de presente para sua irmã e mãe. E a princesa ficou impressionada, já que ele sabia que item era esse apenas com um olhar, porque quem criou este item foi o renomado inventor Gideon. E no fim eles acabam apenas se despedindo ali, com arte dizendo que tinha coisas para fazer do outro lado do castelo, e a princesa Catelyn apenas se despediu com um olhar bem apaixonadinha. Logo somos levados à masmorra do castelo flutuante. Em uma das prisões estava Mika. E Arthur foi a visitar, e ele estava se sentindo culpado por não poder fazer muitas coisas por ela. Mas antes de ser solta, precisavam examinar tudo com o máximo possível de detalhes. Até mesmo contou a respeito de seu treino para ela, e ela, como sempre, tentou ajudar, mas suas explicações não eram lá as coisas mais fáceis de se entender. Ao fim, afirmou para ela que não iria demorar muito para Virion terminar suas investigações e finalmente libertá-la. E Mika estava super tranquila com isso, apenas pedindo para que tivesse que fazer o que for preciso. Na despedida apenas berrou para tirá-la o quanto antes desse lugar, porque estava sentindo falta de usar sua magia. Então vamos até o quarto de Arthur, e ele já estava se remoendo porque não conseguia ajudar ninguém do jeito que estava agora. Na verdade, até mesmo o Reino do Coração não estava conseguindo manter por muito tempo. E ao seu lado estava Sylvie, se espreguiçando, dizendo que estava quase completamente recuperada da última batalha. E perguntou se aqueles chifres que ele tinha em mãos realmente tinham tanta mana assim, e se realmente era seguro confiar em uma foice. Arthur sabia do risco, mas Cerys poderia ter os matado naquele momento, e mesmo assim decidiu os ajudar. E Sylvie estava um pouco para baixo, isso porque quanto mais fortes ficavam, mais fortes os inimigos também pareciam ficar. E de qualquer forma, se esses chifres conseguirem o ajudar a ficar no núcleo branco, os dois vão ficar bem mais fortes. Arthur entregou outro chifre para Sylvie. Isso era porque o Lord Indret insistiu que ela despertasse o quanto antes, e como está constantemente extraindo mana do ambiente, a deixava com muito sono. Talvez, ao consumir a mana do chifre de Uto, acelere este processo.
Sylvie revelou que não está com tanta pressa para despertar, isso porque estava com medo que assim que se tornasse uma Azura completa, não poderia mais ajudar Arthur e interferir na guerra. E quanto mais forte ficar, mais difícil esconder quem será. O Prota apenas acariciou sua cabeça, afirmando que ela quase morreu na última batalha. Não tem certeza do que vai acontecer quando despertar, mas quando isso acontecer, vão resolver da maneira apropriada. Então ambos se posicionaram para começar a extrair a mana daqueles chifres. Arthur não estava encontrando nada inicialmente, e parece que Sylvie já tinha encontrado a mana do chifre. Novamente respirou fundo e tentou extrair, mas rapidamente ele largou aquele chifre, sentindo uma dor intensa em sua mão, e ao encarar, parece que extraiu um poder que foi diretamente para seu núcleo. E na sua mão estavam apenas os resquícios de sua futura arma que ainda estava no processo de criação. Apenas disse em pensamentos que este aclorito era irritante e esperava que essa arma realmente valesse o tempo de espera. Então vamos até os fragmentos de memória. Somos levados até o campo de duelo de sua antiga vida, onde o primeiro a avançar com a espada em punhos foi Vlaire. E Gray notou que o que ao redor do corpo daquele outro cadete era impressionante. Mesmo ele sendo de uma família privilegiada e militar, chegar a este nível com certeza era fruto de muito esforço. Precisava economizar o seu ki nesta batalha, e apenas atacar nos momentos certos. Sabe que apenas um golpe será seu fim. E continuava desviando por inúmeras vezes, e isso deixou seu oponente bem irritadinho. E mesmo que ele tenha um ki e técnicas impressionantes, ainda assim era bem lento. Então, em uma das aberturas, Gray conseguiu desferir um golpe direto em seu peito, que mandou o garotão voando para o chão. Neste momento, o instrutor mandou parar com a partida. Enquanto isso, Vlaire estava indignado e ele poderia continuar lutando. Mas o instrutor avisou que não tinha vitória ou derrota neste duelo, era apenas uma avaliação que ele desejava ver. Mas Vlaire continuava irritado, dizendo que aquele garoto só deu um golpe de sorte. E o instrutor perguntou se realmente foi isso. Este golpe de sorte aconteceu depois de 1 minuto e 8 segundos de duelo, onde Vlaire não conseguiu atingir nenhum golpe bem sucedido, e mandou sair da arena antes que tire mais pontos dele. Claramente o garotão saiu irritado. Então vamos para o refeitório minutos depois, onde o trio do barulho estava se encontrando. Gray perguntou para Cecília como foram seus testes, e se o amuleto tinha funcionado. E ela respondeu que sim, funcionou, que foi uma beleza. E quem criou esse item foi Nico, para poder controlar o ki explosivo que Cecília tinha. Gray continuava preocupado com seus amigos estarem nessa academia. Ainda avisou que não era tarde para eles saírem e encontrarem um instituto à altura. Mas Nico berrou que eles ficariam juntos para sempre. Ainda avisou que este lugar não era só uma academia militar, tinham um centro de pesquisas bem avançados para cadetes de engenharia. Até mesmo Cecília estava bem impressionada com a academia. Com isso, Gray apenas pediu para todos tomarem cuidado, afinal de contas, ainda não sabe quem estava atrás dela naquela noite. Com isso, Nico chamou todos para irem ver o quadro de matrículas, porque lá estariam seus resultados nos testes dos dias anteriores. Nico ainda informou que dentro do Instituto de Pesquisas, os cadetes de engenharia não eram divididos por divisões. Não eram tão desiguais como os cadetes marciais. Cecília desejava que isso fosse um pouco mais simples. Os cadetes vão pelo lado marcial são divididos em 5 divisões. Então o trio começou a se enfiar no meio dos outros cadetes para chegar até o quadro. Então começaram a observar o quadro de resultados. Logo Nico ficou na divisão 1, o grau mais alto para os cadetes de engenharia. Cecília ficou na divisão 2, na classe 4 dos cadetes marciais. E Gray, quando encontrou seu nome, já sabia que seu objetivo de ser o melhor da academia e ficar cada vez mais forte, de acabar com as pessoas que mataram sua mãe, a diretora Will Beck, estava ficando mais difícil do que pensava, porque caiu na divisão 4, classe 1. Então o Prota a acordou com Sylvie em cima e com uma cara de preocupada. Ela alertou que estava se mexendo muito enquanto dormia e perguntou se foi algum sonho de sua vida passada. Mas Arthur pediu para não se preocupar tanto com isso. Quem deveria estar se preocupando para poder se recuperar o quanto antes era ela mesma. Então apenas saiu do quarto e claramente se deixou uma expressão de preocupação em Sylvie. Somos levados novamente até o campo de treino, e lá Arthur se perguntava do porquê estava sonhando tanto com sua vida passada. E Virion pediu para não se preocupar. Alanis e Emily estavam fazendo o melhor para deixá-lo mais forte. Ainda disse que deixou Alanis como sua assistente pessoal para dar uma motivada e também dar um crescimento pessoal. Revelou que a encontrou perto da fronteira sul do Reino dos Elfos. Ela estava trabalhando como curandeira, mas sua magia desviante era algo que nunca tinha visto. Quando ela avaliava as lanças, imediatamente sabia onde o fluxo
de cada um estava fraco e como melhorar isso. Alanis logo entregou um cronograma de treinos dos próximos dias, e tudo ali estava bem explicado. Arthur precisava se concentrar na velocidade do fluxo de mana durante os feitiços e também na conjuração de cada elemento menor. E as primeiras semanas serão baseadas em treinos individuais. Isso vai servir para ficar imerso em cenários de combate contra diversos elementos, tanto para fortalecer aqueles que têm dificuldade, quanto para melhorar seu combate individual. E o Prota já estava se preparando, perguntando contra quem iria lutar, até que levou uma bofetada de uma criação de terra que mandou voando lá para cima. E uma voz ao fundo estava o chamando de querido Arthur. E claro que era Bond, que estava super animadinho para este combate. E dava para ver a animação dele com seus punhos gigantescos. Arthur contra-atacou utilizando sua eletricidade, dessa vez sem todo aquele poder destrutivo do raio negro. Mas Alanis avisou que fogo e suas formas desviantes estavam restritas, e parecia que ela queria mesmo dificultar este combate. Então no caminho, foi pego por um chão movediço que prendeu seu pé, e logo à frente diversas pedras afiadas estavam em seu caminho. Arthur fez o mesmo, replicou a utilização da magia, porém com a de gelo, prendendo o pé de Bond e lançando diversas estacas de gelo em sua direção. Hester gargalhava, enquanto Camus estava impressionado, que o garoto aprendia bem rápido. Bond conseguia levantar diversas estacas do chão para parar todos aqueles ataques, e também elogiou o garoto, enquanto formou um caminho de terra em alta velocidade. Conseguiu desviar saltando para cima, assim criando uma lâmina na sua mão. Mas mesmo com este golpe que veio do flanco, não conseguiu atingi-lo. Bond criou um escudo gigantesco de pedra na sequência, e a maneira que ele moldava a terra era simplesmente incrível. Mas pela maneira que ele gostava de se mostrar, perdia muito tempo. Com isso conseguiu destruir aquele escudão, utilizando de sua magia de água também. Mas ao fazer isso, o anão utilizou de sua criação para prender o Prota naquela pirâmide mais uma vez. Porém, dessa vez Arthur conseguiu utilizar uma criação de pedra para erguê-lo para cima, desviando do ataque. Mas logo precisou utilizar da água para dissipar as chamas azuis que vinham atrás. Isso porque o seu oponente tinha mudado, agora precisava duelar contra Hester. E Bond ficou tristinho, porque queria lutar mais. Alanis ordenou que era para restringir a magia de água agora. O problema é que, sem o Reino do Coração, Arthur não conseguia ver as flutuações de mana ao redor do oponente, mas conseguia pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar, com a minha mente vou a 1000 lugares, e a imaginação me dá forças pra voar. Foi mal, a música veio na minha mente neste momento e eu precisei cantar uma palhinha. E só por esse esforço de cantar uma abertura de Dragon Ball, acho que eu merecia aquele likezinho, né? Aquele comentário maroto de vocês. Bora lá, sobrinho. Não esquece, deixa essa moral pro teu tio favorito. Então vamos voltar. Quando Arthur pressentiu o ataque das chamas vindo de baixo, saltou para longe e saiu do campo de visão de Hester. E até mesmo perdeu ela de vista por conta de toda aquela fumaceira. Então utilizou da sua magia de vento para poder dissipar tudo aquilo. E de fundo, viu Hester conjurando suas chamas azuis como se fossem asas de uma fênix. Mas Arthur não dava tempo para terminar a conjuração, e logo avançou de maneira implacável, mas parece que seus golpes eram absorvidos pelas chamas. E logo acima, uma espiral de fogo estava vindo em sua direção. Os anciões falaram que Hester não estava se segurando nem um pouco, e Camus se lembrou que quase foi pego com este golpe no passado, e não foi nem um pouco divertido. Ela era a própria espiral de chamas, e conseguia se movimentar de maneira veloz enquanto confundia Arthur. Até mesmo criou diversos outros orbes de fogo ao redor. Arthur bateu forte o pé no chão e criou diversas estacas de terra que perfuraram a magia de fogo. E este foi o mesmo movimento que Bond usou no duelo anterior. E Alanis elogiou que este era o ponto do treinamento que ele precisava aprender, ter novas técnicas e maneiras de usar os elementos. Mesmo que tenha feito isso, diversos orbes ainda restaram no campo de batalha, e eles começaram a avançar e explodir um a um. Utilizou da magia de terra para criar uma armadura densa. Precisava descobrir onde estava Hester para derrotá-la. Imaginou que deveria usar o Reino do Coração, mas não. Isso seria apenas um atalho e iria sugar sua energia até demais. Então tentou imaginar como que a anciã Hester lutaria. Seu estilo de luta é irritar os oponentes até que eles baixem a guarda. Então tentou fazer isso, se mostrou irritado e atirando diversas magias de vento para todos os lados sem sentido nenhum. Neste momento, várias estacas de fogo e orbes estavam vindo em sua direção. Imaginou que este seria o ataque final dela, então recebeu todos aqueles golpes. Mas nenhum deles o queimava ou estavam deixando fraco. Agora entendeu que, como Hester era uma lutadora experiente, não iria baixar sua guarda.
encarou no meio das chamas e viu ela avançando. No instante que viu isso, criou um caminho com a magia de terra debaixo dos seus pés. E no momento que Hester foi o atingir, Arthur se afundou no chão e conseguiu sair por trás dela, a pegando totalmente desprevenida. Então a golpeou diretamente com a magia de raios, e isso causou uma explosão. Bond precisou criar uma muralha de terra para proteger os espectadores, e na arena, Hester já estava caída ao chão. Enquanto isso, Emily estava bem satisfeita, e seus artefatos de proteção funcionaram de maneira brilhante. E quem estava chegando na sala eram as figurinhas de sua irmã e o comandante Gideon. O Prata correu para ver sua irmã, mas ela logo mandou ir tomar um banho porque estava fedendo. Virion veio pessoalmente vê-lo porque tinha uma atualização para ele, e também era do interesse de Eleanor. Então encarou os dois de maneira séria, informando que todos estavam cientes da urgência da entrega de suprimentos entre as cidades de Black Band e a muralha. Colocaram alguns de seus melhores guerreiros para trabalhar nessa escolta. Os ataques então diminuíram por um tempo, mas ocorreu um bem recente, e os chifres gêmeos, incluindo os pais do Prota e da Ellie, estavam responsáveis pela escolta. E claramente isso deixou a ambos chocados, com uma expressão de terror. Logo uma carruagem foi enviada para a região do ataque, e Arthur estava nela. Estava com uma expressão de preocupado, e Sylvie notou isso. Era óbvio que ele não desejava que seus pais estivessem nessa guerra, mas não é algo que poderia controlar. E eles partiram para a guerra já fazia poucas semanas, e já foram atacados. A guerra estava progredindo a um nível muito rápido, mas não fazia sentido o exército alacriano atacar uma rota de suprimentos que estava além da muralha. Mas talvez faça sentido, se eles estiverem usando os portais dos anões, poderiam estar dentro da muralha, e até mesmo dentro dos reinos. A estrada entre a cidade de Black Band e a muralha era um terreno aberto. Era um ótimo local para ataques inimigos. Muitas perguntas sem resposta passavam na mente do Prata. Hester e a princesa estavam acompanhando, e ela veio para ajudar nesta missão, já que sua presença vai diminuir as perguntas bobas dos nobres da região. A princesa não gosta da ideia do seu povo precisar se sacrificar para ter que entregar suprimentos básicos. E Hester tem a mesma noção que Arthur, não acreditava que os alacrianos estejam se escondendo dentro da muralha. Catelyn perguntou se não seria melhor colocar algumas tropas da muralha para trabalhar como vanguarda da tropa de suprimentos. E Gideon respondeu que não possuem tropas suficientes para isso. Está esperançoso que alguma ideia genial saia da cabecinha do general Arthur. E enquanto conversavam, a carruagem começou a balançar muito, e o guia avisou que a visão à frente estava dificultando a besta de continuar. Isso porque chegaram ao destino. Lá estavam diversos corpos de soldados e também bestas de mana, algo que deixou a trupe com os olhos arregalados. E dentro da tenda médica estavam diversos soldados sendo tratados. A turma chegou e ficou ainda mais chocada, porque haviam diversos soldados mortos também. Tantos sacrifícios apenas por um vagão de suprimentos. Arthur foi em direção aos chifres gêmeos, e claro, aos seus pais também. Questionou se eles estariam machucados e o que tinha acontecido, mas ambos estavam plenamente bens. Nenhum dos chifres gêmeos foi ferido de maneira fatal. Eles falaram que os alacrianos os emboscaram depois que mandaram Rey e alguns batedores à frente. Não conseguiram derrotar nenhum inimigo, só puderam criar uma defesa até que Rey e os batedores retornassem e assim matassem as bestas de mana. Rey se virou e perguntou do porquê seu filho apareceu ali, se foi apenas para os ver depois desse ataque. E a ideia era essa, mas a princesa avisou que a rota de suprimentos era algo que o conselho estava debatendo há muito tempo. Então enviaram um general e o inventor Gideon para assegurar a missão. Rey apenas coçou a cabeça. Às vezes se esquecia que seu filho era um general do Alto Conselho. Ellie avisou que eles deveriam tirar um tempo para conversar com seu filho, e Sylvie decidiu ficar na tenda médica e iria atualizar Arthur em caso de alguma emergência. E também avisou a Arthur sobre o que conversaram mais cedo. E o Prata saiu da tenda junto de seu pai e se lembrou que, de fato, não pode controlar muita coisa. No caminho, Reynolds falou que iriam ficar bem, porque tinha um grupo bem forte. Os chifres gêmeos sempre cuidavam uns dos outros. Arthur ainda estava preocupado, porque em uma guerra muitas pessoas morrem, muitas pessoas poderosas morrem. Mas era difícil fazer seus pais entenderem isso. Ainda avisou que Ellie teve quase um ataque do coração ao saber da notícia. Só ficou tranquila quando Virion assegurou que os chifres gêmeos estavam bem e vivos. Ainda explicou que ela estava ficando muito boa com arco e flecha e estava querendo ir para a academia de magia. Rey apenas brincou que deveria ser difícil para ela viver nas sombras do irmão mais velho, e esperava que sua filha consiga arrumar amigos enquanto se aprimorava com suas habilidades. Arthur questionou se tinham planos de visitar o castelo em breve.
E Ray, sinceramente, adoraria isso, mas sua expressão já entregava tudo. A guerra estava escalando bem mais do que deveria, e estava ficando claro que precisavam de suas forças no campo de batalha. Arthur não sabia o que dizer, então apenas parou para respirar por um tempo e acompanhou seu pai enquanto acariciava as bestas de transporte. Horas depois, a família estava se despedindo, e Aerith sabia que eles continuariam arriscando suas vidas nessa guerra, então precisava que seu plano de suprimentos desse certo. A princesa encarava o Prota e sabia que ele estava sofrendo, então a carruagem seguiu viagem até a cidade de Black Band, e Gideon questionou que tipo de dispositivo maluco que Arthur estava imaginando e que iria os ajudar. E ele revelou que era mais de um tipo de transporte. Se recobrou que Gideon falou sobre um tal de combustion que poderia energizar um navio inteiro. Vamos utilizar este mineral para construir um navio que vai viajar por terra. Mas mudou o nome, entregando o projeto e falando que isso seria um trem. E Gideon questionou de onde diabos tirou um nome tão ruim assim. Pegou os documentos da mão de Arthur e começou a ler rapidamente, e simplesmente ficou apaixonado nesta ideia, dizendo que isso iria mudar todo o rumo dos transportes. Poderiam conectar todos os trilhos entre as cidades e fazer um mega transporte de trens. Arthur pediu para não esquecer que a prioridade é conectar a cidade de Black Band e a muralha. Fazendo isso, as tropas vão poder sobreviver com as entregas. Ainda pediu para convencer o conselho a construir isso o mais rápido possível, e seria mais fácil se um artesão renomado entregasse essa ideia do que um general de guerra. Gideon saiu em disparada pelo portal, maluco para estudar estes planos e começar a construir tudo. A princesa perguntou que, se ao invés de voltarem para o castelo, não poderiam passar a noite nesta cidade. Isso deixou tanto Hester quanto Arthur de boca aberta. Não esperavam mesmo esse tipo de pedido da princesinha. E ela explicou que foi um dia cansativo e vão apenas ter treinos no dia seguinte. Novamente pediu se poderiam ficar nessa cidade mais um pouco. Arthur e Sylvie estavam caindo na gargalhada, porque nunca imaginariam que ela iria sugerir algo assim. Perguntaram para Hester, e ela mencionou que se o general estava de boa com isso, ela também estaria, e que também iria pagar a rodada de bebidas de hoje. Observou a princesa acompanhando o general até uma taverna próxima, e em pensamentos nunca viu ela tão alegre assim. Catelyn sempre lembrava sua sobrinha Jasmine, sempre sozinha e com um olhar distante. Naquela mesma noite, o Prota e Hester estavam juntos, isso porque a princesa foi cumprimentar alguns nobres da cidade e convencê-los sobre o futuro projeto de trens. Hester mencionou que Arthur é uma das poucas pessoas que são capazes de brincar com a princesa desta maneira, e encoraja que continue fazendo isso. E isso não era algo que ele estaria esperando de uma guardiã pessoal, mas como Hester está com a princesa há 15 anos, é um pedido quase de mãe. Mencionou que, mesmo quando ela fazia amizades, não eram amigos verdadeiros. E Arthur respondeu que era bom ela ter Hester como alguém próximo. Com certeza era uma grande influência e inspiração em sua vida. E ela vai se tornar alguém tão grande como Hester. E talvez Hester tenha influenciado Jasmine também. E ela apenas sorriu, dizendo que as duas teriam se tornado grandes mulheres de qualquer maneira. Jasmine fez isso por conta própria. Arthur revelou que Jasmine foi sua guardiã e mentora enquanto estava se aventurando. E Hester brincou que deve saber muito sobre sua família agora. E o Prota respondeu que o bastante para saber que nem todos são babacas como o pai de Jasmine. Hester explicou que Jasmine é a filha do seu irmão mais novo. Ela é uma boa garota, assim como os irmãos dela. E Sylvie questionou se em algum momento Jasmine se abriu, comentando que tinha irmãs. E não parece ter sido o caso, ela nunca comentou. Continuou explicando que o pai de Jasmine tem muito orgulho, talvez o que mais tenha orgulho dentre os magos de fogo de sua geração. E ele esperava que Jasmine ao menos tivesse uma afinidade com dois elementos, como seu sucessor. Mas ficou claro que ela só tinha habilidades com o vento, e por isso foi expulsa de casa. Sempre se arrependeu de não poder ter feito mais por ela, especialmente quando despertou. Ao se recobrar dessas memórias, mandou um gole de cerveja para dentro, brincando que, pelo menos Jasmine agora, encontrou boas pessoas para a apoiar. E ainda brincou que não é por isso que Arthur deve sair por aí falando mal dos Flame Wolf, ou do seu irmão mais novo. E o Prota respondeu que não tinha intenção de fazer isso. Assim, os dois bateram canecos, comemorando essa nova amizade. E enquanto continuavam conversando sobre diversos temas, logo atrás, um casal observou a figura dos dois. E ao chegarem perto, ouviram que Hester comentou sobre seu irmão mais novo, o Trodius Flame Wolf.
E a garota que chegou agora mencionou que seu pai era um soldado do batalhão da família Flame Wolf. Ouviu tantas histórias de batalha sobre Hester, ela é uma heroína do continente, e desejava conversar mais com ela. Mas Hester estava para recusar, até que Arthur a empurrou, dizendo que ela estava de folga e merecia umas bebidas. O Prata pediu para os distrair, que ele iria cuidar de Catelyn, e seria melhor fazer isso do que notarem que tinha uma lança ali. E Hester notou do porquê Virion sempre chama Arthur de pivete atrevido. Sylvie apenas riu, avisando que o Karma iria o pegar em breve. Isso porque, logo atrás, outras duas garotas estavam se perguntando se aquele era o jovem General Arthur. E ele entendeu do porquê do Karma. Mas no momento que estavam perguntando sobre isso, a princesa chegou e respondeu que a lança hoje estava de folga. E as garotas ficaram surpresas em verem a presença da princesa do reino ali também. Como boas fofoqueiras de plantão, elas já estavam supondo que os dois estavam em um romance. Catelyn estava bem feliz em ver sua guardiã festejando e feliz. Ela sempre trabalhava bem duro. Mencionou que estão juntas desde que se conhecem por gente, mas só foi atribuída sua segurança pessoal depois do que aconteceu na Academia de Tyros. Arthur perguntou se Curtis também tinha um guardião, e não. Na verdade, o guardião dele era o Leãozinho Mundial, que agora se chamava de Growler. E Sylvie abriu um sorrisão ao se lembrar desta besta de mana. Arthur mencionou que Sylvie gostava de Growler também, e a princesa complementou que sentia falta dele, mas não parecia ser o caso para seu irmão. Isso porque ele sempre foi uma espécie de super protetor. Na verdade, ele sempre foi incentivado por seus pais a fazer isso desde pequeno. Ele sempre a encorajou a sair e conhecer o mundo, mas também ficava por perto, caso precisasse dele. E acredita que seria igual, mesmo se não fossem da realeza. Curtis quase não aceitou o cargo de instrutor na Academia Lancelot por causa dela, mas de alguma forma o convenceu que eles precisavam de mais soldados, e ele seria crucial nos treinos das novas tropas. Está orgulhosa por ele, mas sem ele por perto, parecia um tanto solitário. Não que vá dizer isso para ele em algum momento, claro. E da próxima vez que se encontrar com seu irmão, vai mostrar o quanto cresceu, não só para ele, mas para o mundo todo também. Arthur brindou isso, elogiando que essa atitude era nobre, e agradecendo que ela é uma de suas instrutoras também. Espera que possam ver Curtis e todo mundo em breve, porque já fazia muito tempo. E perguntou se ela ouviu falar algo sobre Claire também. E ela se recobrou do evento de apresentação que aconteceu há alguns dias, onde Claire revelou que não poderia mais ser uma maga e não poderia lutar ao lado de todos novamente, e era para manter em segredo de Arthur. Sem saber o que responder, Catelyn entortou o caneco bebendo tudo, e berrou que estava solicitando uma dança formal com Arthur. Então o puxou pelo braço para o meio da música, e ela queria apenas dançar ali no meio, extravasar esses pensamentos. E ela estava esperando que fosse uma espécie de música de baile, já que raramente frequentava lugares que não tinham etiquetas nobres. Arthur caiu na gargalhada ao ver ela tentando dançar igual às pessoas comuns. E então estendeu sua mão, avisando que iria a ensinar a dançar como eles. E apenas foi visto um jovem casal se divertindo no meio da rua cheia de música e alegria. Enquanto isso, do outro lado, em um lugar distante, estava o grupamento de Tessia, e ela meteu uma porrada em Davos, sem motivo nenhum, avisando que apenas sentiu muita raiva de alguém por algum motivo.